ele representa uma geração que enfrentou um desafio imenso da passagem do século XIX para o século XX, onde todo o mundo construído até então ruiu na Primeira Guerra Mundial, depois na Revolução Russa, depois com toda a crise do capital naqueles anos 20 e 30, que definiram até hoje o que o mundo é. Eles fizeram parte dessa geração transformadora, dessa geração revolucionária, porque nesse meio de tempo, entre 1900 e 1930, no meio disso teve algo que chamou a Revolução Russa, de 1917, e onde se transformou a relação do homem com a propriedade de maneira radical, num primeiro momento. Eram jovens que saíram do Nordeste e foram para o Rio de Janeiro, para a faculdade, para a universidade no Rio, para fazer direito. Ou seja, eles tinham tudo como membros da burguesia da época, de serem advogados, de continuarem os negócios da família. No entanto, e ao mesmo tempo, o ambiente todo social no Brasil e no mundo era um ambiente convulsivo, um ambiente de grandes transformações. Ele nasceu um pouco nos escombros de um Brasil, de uma república velha, de um Brasil colonial, de um sistema escravocrata. Ele nasceu ali numa ruína, na verdade. Esse engenho, eu mesmo, quando imagino esse engenho, eu vejo um prédio em ruínas, né? As cartas diziam que existia um pensamento de formação própria do Mário Pedrosa, de Lívio, dos seus companheiros naquele momento, que que encontraram, digamos assim, ressonância quando o Mário chega a Berlim e encontra também os opositores, tanto alemães quanto os franceses, porque nesse período ele viaja de Berlim a Paris e tem estreitos contatos com algumas pessoas que são vitais naquela época na construção da oposição de esquerda. Eu estou falando, por exemplo, do Pierre Naville, que talvez seja o grande interlocutor do Mário daquela época. Pierre Naville era o diretor da revista A Luta de Classe, que começa em 1928. Mas antes disso, o Mário Pedrosa e Lívio Xavier já liam e discutiam a revista Clarté, dirigida pelo Fourier, que precede Pierre Naville, precede a Luta de Classes. Ou seja, já existia nos anos 20 todo um debate sobre os rumos da Revolução Russa. Já existia nos anos 20, e Mário participa disso, o Lívio participa disso, dentro de um contexto de discussão da Revolução Russa, mas mesmo dos desdobramentos do próprio Partido Comunista Brasileiro, essas questões que tornaram o Mário dissidente, digamos assim, do Partido Comunista no final dos anos 20, e criando depois o primeiro agrupamento trotskista no Brasil. Quando o Mário chega em Berlim, se depara com aquele contexto, discute com todo aquele grupo que viria a ser a oposição de esquerda ao Partido Comunista Russo, ele ganha, digamos assim, não apenas uma notoriedade internacional, mas ele ganha também elementos e subsídios para, no seu regresso ao Brasil, e já por intermédio das cartas, voltar aqui não apenas como mais um dirigente do Partido Comunista, mas alguém que vai liderar uma fração dentro do Partido Comunista e que viria a ser o principal dirigente que institui a oposição de esquerda e o primeiro agrupamento trotskista no Brasil em 1931. Com o golpe do Estado Novo e a ditadura getulista iniciada em 1937, há toda uma repressão feroz ao movimento comunista, ao movimento socialista, à esquerda de maneira geral. Nesse período, o Mário se vê compelido pelos próprios companheiros de partido a sair para o exterior, a buscar o exílio, evitando, portanto, a prisão, que atingiu inúmeros dezenas de militantes da esquerda naquele período. Então o Mário sai e muda-se para a França no primeiro momento, para a Europa de maneira geral, ele ficou em vários lugares, não é o caso aqui de detalhar,
mas ele muda para a Europa e depois para os Estados Unidos. E ele passa, nesse período, por uma atividade internacional muito forte, junto ao secretariado da Quarta Internacional, né, que, preparando, inclusive, ele é um dos que ajudam a preparar a primeira conferência de criação da chamada Quarta Internacional, que é a Internacional Trotskista. Então, nesse período, ele tem contatos com o Trotsky na troca de textos. A questão da Quarta Internacional hoje parece também algo um pouco distante, mas rapidamente, para deixar claro o que significa essa Quarta Internacional comunista, não é? Na verdade digamos assim, uma afirmação e ao mesmo tempo um conceito que é do Marx, do próprio Marx, que tem a origem na Primeira Internacional ainda no século XIX, não é? Onde a ideia é que nenhuma revolução socialista pode acontecer em apenas um único país. Ou a Revolução Socialista faz parte de uma revolução mundial, internacional, portanto, ou ela não se realiza completamente. Não é? Isso foi a Primeira, a Segunda Internacional. A Terceira Internacional foi a internacional que caracterizada a partir da Revolução Russa, não é? Com Lenin, com Trotsky e com o próprio Stalin. A Terceira Internacional acabou solidificando também a ideia de que era possível, sim, a criação de um Estado socialista soviético, não é? Que era possível a criação do socialismo em um único país. Isso caracterizou também o fenômeno do stalinismo. Stalin defendia ferreamente essa posição. A Quarta Internacional significou uma recuperação da ideia do internacionalismo proletário, como se diz. É famoso aquele ensaio e as posições do professor Antônio Cândido, por exemplo, que diziam exatamente o socialismo, ele dizia, não, o socialismo, ao contrário do que dizem, é vencedor. Não é? Porque todas as conquistas trabalhistas, todas as conquistas sociais, todas as conquistas na saúde, na educação, na cultura, na moradia, nos transportes, etc., tudo isso foi arrancado do capital, do sistema capitalista, pelas ideias socialistas. Não é? Então, é importante nós trabalharmos um pouco o parâmetro das lutas sociais e das lutas políticas, principalmente, entendendo o contexto histórico em que cada uma se colocava. Né? Até para entender hoje, talvez, uma reivindicação do movimento dos trabalhadores, do movimento da juventude, do movimento das mulheres, do movimento negro, etc., etc., em relação à questão do socialismo. Muitas vezes me perguntam assim, mas hoje há uma despolitização, porque você tem, de um lado, apenas a segmentação de lutas, né, pelas várias lutas identitárias que acontecem. Eu não vejo dessa forma, né, não vejo dessa forma. Eu acho que o que acontece hoje, na verdade, é uma dinâmica mesmo de defesa do que nós poderíamos chamar no marxismo de luta de classes, onde nós temos as lutas sendo realizadas, digamos assim, quase num refinamento daquilo que foram as grandes conquistas do século XX, não é? Do ponto de vista do movimento dos trabalhadores e da conquista de liberdades.